Salve, salve, torcedor Cruz Maltino! Tô chegando na área com mais um boletim do dia. Tô gravando esse boletim um pouquinho mais tarde hoje, porque hoje foi um dia desgastante, tive alguns compromissos pessoais e não pude estar aqui mais cedo para estar nessa convivência com vocês, né, passando as últimas informações do gigante da colina. Mas foi bom porque muitas notícias apareceram agora de 7 horas da noite para cá, né? E a gente pode comentar, a gente pode analisar melhor, né? E trazer para você um noticiário mais completo do Vasco, objetivo acima de tudo. E tem notícia pra caramba mesmo. Tem informação importante acima de tudo. E antes de mais nada, eu peço a vocês aquele like nesse trabalho, curta aí o conteúdo do amigo, compartilhe, né, os vídeos, muito importante essa sua recomendação no YouTube para a gente poder aí elevar o número de inscritos no canal. Bom, meus amigos, vamos ao que interessa. Hoje eu vou também ser objetivo, até pelo horário, né, de estar gravando esse vídeo aqui. A gente vai tratar aí sobre dois temas importantes. O primeiro, o aporte da 777, que era prometido para hoje, e claro, o foco total do Vasco contra o São Paulo, esse jogo aí que está mexendo aí com os brilhos dos torcedores, do time e que envolve uma situação muito importante na tabela para o Vasco. Bom, óbvio, vamos comentar aí o assunto da noite, né? Foi nos acréscimos, no apagar das luzes, quando tudo caminhava para o aporte da 777 não acontecer, eis que acabou pingando aí um bocadinho, né, do montante que a 777, a empresa norte-americana, havia prometido para o Vasco aí, né, com juros e correções monetárias, digamos assim, né. Era esperado aí um aporte na casa de 126 milhões de reais, né, já contando com juros, porque eles já eram para ter pago isso aí desde setembro, né? Postergar a situação para outubro. E se tivessem demorado mais um pouquinho, o Vasco poderia tomar, né, as ações aí. E aí ia ser um imbróglio, ia ser uma certa rusga aí desnecessária, né? Até muito hoje por conta da 777, que é a principal responsável por chegar nessa situação. Mas olha só, essa situação toda ainda pode acontecer por quê? Porque a 777 não pagou tudo até o momento, né? Houve um aporte, né, digamos assim, de 35% dos valores, né, que eram devidos, né? Isso calcula aí, eu vou arredondar aí para cerca de 40 milhões de reais, mais ou menos. E aí o que acontece? Houve uma promessa que até amanhã, né, no caso sexta-feira, a 777 iria fazer pingar mais cerca de 71 milhões de reais na conta aí da Vasco SAF. Bom, essa é a promessa. E aí você pode me perguntar, pô, mas 71, 40, 110 milhões? O que acontece nessa situação? Bom, isso tem uma explicação, né? O que circula dos bastidores do clube, né, é que houve um adiantamento aí na casa de 16 milhões de reais, né, para injeção aí financeira para trazer algumas peças, né, de reposição aí da janela de julho. Algo até mais estranho, por sinal, né, nessa última janela, até porque o que acontece? Muito se fala que o Vasco já tinha, né, o dinheiro por conta das vendas de alguns jogadores, já tinha um resquício da primeira janela e ficou essa coisa no ar, né? Então há uma informação truncada aí, né, desse adiantamento, mas fato é que as informações que chegam é que houve aí um certo adiantamento, né? E com isso vai entrar um dinheiro menor agora, mesmo com esses juros acrescidos desses juros aí. Então, houve aí um aporte de 40 milhões de reais no dia de hoje e amanhã estão sendo aguardados aí cerca de 71 milhões
de reais, né? Então, vamos aguardar. É uma situação que não precisava, né, ter chegado nesse auge, né? Eu acho que muito também pela falta de comunicação, né, da própria SAF, né? A comunicação é muito ruim, muito fraca, e isso faz com que a gente fique sem saber um posicionamento. A gente tentou durante todo o dia de hoje, né, contato com a assessoria da SAF, da 777, e a resposta é que eles não comentavam assuntos financeiros, que não iam dar nenhuma declaração nesse sentido, e a situação é essa. Mas agora aí no início da noite, né, já se passava aí de 18 horas, havia uma certa ansiedade que esse dinheiro poderia realmente entrar às 18 horas, e aí por volta de 19 horas vem a confirmação de que pingou aí cerca de 40 milhões, 38,5 aí, mas eu estou arredondando aí para 40 milhões nas contas do Vasco, e que nessa sexta-feira aí cerca de 71 milhões iriam entrar a mais. Bom, a gente tem que aguardar o balancete do clube, o balancete aí da SAF, para a gente poder aí trazer esses números mais corretos possíveis, né? Porque, como eu digo, há muitas informações, há um desencontro de informações, cada um fala uma coisa, né? Então, a gente tem que ouvir o canal oficial, né, que é o Vasco, a SAF, e a gente aguarda aí, em breve, que os valores devidos, né? Mas fato é que essa situação. E isso, né, meus amigos, fica uma situação extremamente desagradável daqui para frente, porque a gente fica sem imaginar o que pode vir a acontecer mais adiante. Será que vai ter esse mesmo problema, né, nos próximos aportes, né, essa mesma novela? O que aconteceu para chegar nisso, né? Então a gente fica sem saber. E isso acaba também interferindo, né, arranhando a imagem do clube nas próximas negociações, né, nas negociações futuras, porque os clubes, os empresários, né, vão pensar duas vezes antes de negociar com o Vasco, com medo de algum calote, de alguma situação, de não receber, tanto que o Vasco está aí no transfer ban da FIFA. E esse dinheiro agora, então, era aguardado justamente para aí entrar de sola nas dívidas que o Vasco tem aí com alguns clubes aí, principalmente com o Nacional, com o Tucumã, né, com o Lille da França, enfim, clubes que denunciaram o Vasco aí na FIFA. Vamos aguardar aí então que o martelo final seja batido, que essa transferência, essa segunda parte da transferência, porque até o momento o aporte não veio completo, né? Veio um pingado aí, cerca de 40 milhões, então estão sendo aguardados mais 71 milhões agora, para o Vasco juntar aí e ter esse aporte. E a gente espera aí, né, um posicionamento da 777, do Vasco, para saber o que aconteceu, né, para chegar nessa situação, que virou uma notícia, né, causou uma certa apreensão em São Januário, né, de o Vasco ter que utilizar do contrato, né, ter que voltar a ter domínio nessas ações que vendeu. Bom, galera, vamos deixar agora os bastidores da SAF de lado e se posicionar em relação ao time que pega o São Paulo, né? O Vasco hoje está focado, né? Essa situação da SAF é até chata, porque veio num momento também infeliz, né? Porque o Vasco disputa aí sua permanência na Série A, e essas notícias, quer queira ou quer não, acabam chegando aos jogadores, né? Então vai ter que ser feito um trabalho aí para blindar os jogadores, para que os jogadores isso não interfira, né, na mente deles, né, e que o Vasco possa aí chegar no sábado, né, e fazer um belo jogo contra o São Paulo, porque como eu falei na live de ontem, o Vasco tem esse mês de outubro decisivo, né, são 5 jogos que vão ocorrer aí e que serão decisivos, né, contra o São Paulo, contra o Fortaleza, contra o Flamengo, contra o Internacional, que ontem, ao ser eliminado pelo Fluminense hoje com 29 pontos, se bobear acaba entrando nessa briga também aí, e contra o Goiás, que é o concorrente direto. E pensando nisso, o Ramon Dias segue conversando com seus jogadores, tete a tete, cobrando determinação, postura. Ele não quer o Vasco vacilando em casa no sábado,
né? Ainda mais diante da sua torcida. O Vasco já vem com uma derrota. O Vasco precisa armazenar gordura para alçar voos maiores na competição. E é por isso que o Vasco está centrado, está focado nessa partida. Hoje fez um treinamento em São Januário. Há dúvida ainda nessa situação do Payet, mas o jogador está evoluindo, né? As fotos que a gente vê, as imagens que chegam a nós, vê um Payet mais fininho, né? Com menos gordura, enfim. E com um físico cada vez melhor, né? Na frente há uma perspectiva aí, né? Uma expectativa de que o Payet, nessa data FIFA, assuma aí, né? O seu lado físico mais avantajado, que é o lado dele que ele está acostumado. Mas então é isso, galera. Tem essa dúvida no ar aí. A situação da lateral direita também tem uma certa dúvida, em que pese que hoje só tem um Pumita mesmo, né? E na frente a gente não deve ter muita surpresa, porque o Rossi ainda está evoluindo da sua contusão e é provável que o Peck realmente abrace essa vaga aí. Vamos aguardar. Amanhã o Vasco faz seu último treino no CT Moacir Barbosa e aí o Ramon vai definir de vez a equipe que pega o São Paulo. O São Paulo que não venceu até o momento um clube, não teve uma vitória fora de casa, né? Não teve uma vitória como visitante, e eles estão vindo com esse objetivo, né? De começar a ganhar fora. E agora o Vasco tem que aproveitar que o São Paulo está meio tranquilo, ganhou a Copa do Brasil, já está garantido na Libertadores, para conseguir aí os 3 pontos. Mas é isso, galera. Por hoje é só. Amanhã eu estou de volta com um noticiário mais completo, principalmente sobre esse jogo Vasco e São Paulo. A você, meu muito obrigado. Um grande abraço e até lá.